Shalom, Haverim, Shalom, amigos, Baruch Hashem, bendito seja o Santo de Israel. Ele abençoe você, sua casa, toda a sua família. Ele fale também ao seu coração em mais uma porção da Torá, a palavra que dura para todo sempre. A porção de hoje é a porção de número 34, porção Bamidbar, no deserto. Essa porção vai estar desde o capítulo 1 de Números, Bamidbar, até o capítulo 4, verso 20. Ao todo são 141 versos, é uma porção longa, mas como sempre a gente vai fazer um resumo. Convido você a estar conosco, com certeza alguma coisa você vai aprender. A Haftará, que é a parte dos profetas, vai estar em Oséias, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 22. Bamidbar é o nome tanto da porção, como também desse livro que vamos estar iniciando hoje. Esse livro que é conhecido como Números. Mas o nome original desse livro, pessoal, é Bamidbar, porque o nome dos livros, eles é definido pela primeira palavra que inicia o livro. Assim também as porções. Então, como esse livro inicia falando no deserto, o nome desse livro é Deserto, Bamidbar. Assim também é o livro de Bereshit, que começa narrando Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio. Então, Bereshit é o nome do livro. Sempre o nome do livro é a primeira palavra que dá início a esse livro. Assim também é as porções. Você que já está no caminho de Techuvá já sabe disso, mas tem pessoas que ainda não conseguem entender essas coisas. Por que esse livro é conhecido como Números? Esse livro, pessoal, de todos os livros da Torá, é o livro que mais vai falar de números, né? Vai falar sobre as genealogias, vai falar sobre o censo de Israel, vai falar sobre o número de sacrifícios, sobre os números de estágios, de parada, né, do povo de Israel durante a peregrinação do deserto. Vai falar sobre datas importantes, como, por exemplo, a partida do povo de Israel do Monte Sinai. Vai falar da chegada do povo de Israel em Cades Barneia. Vai falar da morte de Míria. Inclusive vai narrar a data da morte de Aharão. Aharão é o único personagem na escritura que tem o dia da sua morte narrado, né? Citado qual foi o dia do mês e qual foi o dia do ano que ele morreu. Esse livro de Bamidbar, diferente do livro de Vaikra, ele é um livro histórico. Ele tem 10 porções também, como é o livro de Vaikra, só que ele é um livro mais longo, ele tem 36 capítulos, enquanto que o livro de Vaikra teve 27 capítulos. Isso quer dizer o quê, pessoal? As porções do livro de Bamidbar, elas são mais longas do que as porções do livro de Vaikra. Elas vão ocupar mais capítulos, mais versos. E por quê? Porque o livro de Bamidbar não é um livro de instrução, de ensinamento, como foi o livro de Vaikra. O livro de Bamidbar, ele tem como foco principal narrar a história, por isso a gente chama ele de um livro histórico. Ele vai narrar um período aí de aproximadamente 38 anos e meio. Ele vai começar a narrar a partir do dia 1 do mês 2, isso do segundo ano, né, que o povo de Israel saiu do Egito. A gente já vai ver isso no primeiro capítulo desse livro, e ele vai narrar todos os acontecimentos aí pelo deserto, até o povo chegar nas planícies de Moabe, próximo ao Jordão, para possuir a terra. Na verdade, esse período, né, que o povo vai ficar aí pelo deserto era para ser bem mais breve. O livro de Bamidbar ia narrar apenas um ano de caminhada desse povo. Mas a gente sabe o que aconteceu. Os espias quiseram espiar a terra e, devido a toda aquela tragédia, Adonai então prolongou a permanência do povo de Israel por mais 38 anos no deserto. Não era para ser assim. Adonai já está deixando tudo pronto, era para ele sair do Monte Sinai, já em rumo à terra prometida. A gente vai ver isso nesse livro de Bamidbar. No livro de Vaikra, pessoal, que a gente finalizou Shabat passado, Adonai deu todos os regulamentos, todos os mandamentos. Inclusive eu falei que Vaikra é o livro dos regulamentos. Tanto é que ele finalizou com uma porção chamando assim, né? Nos meus regulamentos, Berucotai. Regulamentos é o foco principal do livro de Vaikra. Esses regulamentos foram dados a partir do momento da inauguração do Mishkan.
Por que Adonai falou dos regulamentos depois da inauguração do Mishkan? Porque Adonai já estava preparando eles para logo em breve deixar o Monte Sinai rumo à Terra Prometida. Todos os mandamentos já foi dado, não tem mais razão, não tem mais motivo para esse povo continuar aí no Monte Sinai. Adonai levou eles aí, a gente sabe que foi para poder dar a Torá, para poder ensinar eles os regulamentos. Já que agora eles aprendeu tudo, já que o tabernáculo está pronto, não tem mais motivo deles ficar aqui. O que eles vão fazer agora? Vão se organizar e rumo à terra prometida. Vamos conquistar a promessa, vamos conquistar a herança. É tudo que eles queriam e é tudo que Adonai queria também dar para esse povo. O livro de Vaikra, ele narrou 3 acontecimentos. Ele narrou primeiro a inauguração do Mishkan, depois narrou a morte dos filhos de Aharão e narrou também o julgamento de um jovem que blasfemou o nome de Adonai. Ele então foi punido de morte lá no deserto do Sinai. Fora esses 3 acontecimentos, o livro de Vaikra se concentrou então somente em dar instruções, em dar regulamento. Diferente já do livro de Bamidbar, que vamos começar agora. Esse livro vai focar em narrar os acontecimentos. Alguns regulamentos vão surgir ainda, mas é muito pouco, tá, pessoal? Porque 99% dos mandamentos, 99% dos regulamentos já foram dados. Os regulamentos que vão surgir ainda no livro de Bamidbar, eles vão surgir devido a fatos, a acontecimentos que vai surgir. Por exemplo, a gente vai ver o mandamento do Tzit. Ele vai ser dado por quê? Porque um homem foi rachar lenha no Shabat. Então Adonai achou isso um absurdo. Esse homem também foi punido de morte. E Adonai então mandou que os homens passassem a usar o Tzit para que não acontecesse mais isso. Para que os homens não esquecessem dos mandamentos. Porque o homem é assim, né? O homem tem muita facilidade para esquecer dos mandamentos. Por isso Adonai estabeleceu que eles usassem Tzit. Vai surgir também nesse livro de Bamidbar um regulamento que Adonai vai dar com respeito a heranças. E por quê, pessoal? Porque as filhas de Zelofeade, descendente de Manassés, elas vão reivindicar a Moshe o direito de herança, já que o pai delas não tinha filho homem. A Torá diz que somente os homens eram os herdeiros. Como elas não tinham irmão, como ia fazer com a herança do pai? Então elas foram reivindicar isso para Moshe. Adonai achou isso justo e por causa disso Adonai também vai estabelecer um regulamento, um hukim, que Adonai vai chamar também de mispatim, porque tem a ver com justiça, de que quando um homem não tivesse filho homem, então as mulheres teriam direito à herança. Então a gente vai perceber que alguns regulamentos vão surgir ainda, mas é muito pouco, tá, pessoal? Vai surgir regulamentos, como eu falei, devido aos fatos que vai estar acontecendo. Todos os mandamentos já foram dados. O que esse povo precisa agora é se arrumar, se aprontar para tomar posse da terra. Ciente que lá na terra eles terão que cumprir todos esses regulamentos, todos esses ensinos que Adonai já ensinou no livro de Vaikra. E é isso que vai falar o livro de Bamidbar. A gente vai ver já no início desse livro Adonai organizando o povo para que eles possam então muito em breve deixar aí o Monte Sinai. Vamos então começar esse livro, vamos embarcar nessa jornada, né? Convido você a abrir o seu coração, a abrir também a sua Torá. A gente vai iniciar o primeiro capítulo de Números, né? Se é assim que você conhece, mas no original é Bamidbar. Mas antes, pessoal, eu quero mostrar algo interessante, que é a palavra Midbar. Aqui a gente tem uma foto do deserto, e a palavra Midbar quer dizer deserto. Por que Adonai chamou o seu povo para o deserto, pessoal? Tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. Adonai, se ele quisesse, ele poderia ter levado o seu povo margeando o oceano. Ele chegaria muito mais rápido lá na Terra Prometida, mas esse povo não poderia ir para a Terra sem que antes eles recebessem de Adonai a constituição dessa nova nação, né? Nessa nova nação que ia tomar posse da terra. Porque o povo de Israel está saindo do Egito, um povo que era escravo, mas eles estão saindo para se tornar uma nação independente.
Uma nação que tem uma constituição própria, constituição essa estabelecida pelo próprio Adonai. Então o que Adonai vai fazer? Ao invés de levar eles para a terra, primeiro vai levar eles diante do Monte Sinai. Adonai já tinha combinado isso com Moshe. E lá no Monte Sinai, Adonai vai ensinar os seus mandamentos para o seu povo. E por que isso tem que ser no deserto, pessoal? Porque no deserto não tinha nada à volta do povo para atrair a atenção do povo. Adonai queria a atenção do seu povo toda voltado para Adonai. E é isso que Adonai espera de nós, porque se nós ficarmos olhando, a beleza do mundo, olhando aquilo que nos rodeia, olhando as religiões, as teorias que existem em nossa volta, nós não vamos dar ouvido à voz do Eterno. Para a gente dar ouvido à voz do Eterno, a gente precisa ir para o deserto. É isso que Adonai já está ensinando aqui com o seu povo. A gente viu isso com o nosso Machia. Quando ele foi imergido, para onde que ele foi? Para o deserto. Ensinando que aqueles que querem seguir o Machia também devem ir para o deserto. O deserto é algo figurativo, tá, pessoal? O que isso significa? Quando nós decidimos seguir o caminho da Teshuvá, seguir o caminho da Torá, nós temos que desconectar de tudo que envolve esse sistema do mundo, como, por exemplo, religião, política, o sistema financeiro deste mundo, que é os 3 pilares de Nimrod. O mundo ele é baseado nesses princípios: poder, política e religião. Inclusive, nós temos muitos clientes que às vezes conversam com a gente e eles perguntam de que religião a gente faz parte. E quando a gente fala que a gente não tem religião, eles ficam assim assustados, porque como assim? Porque na mente humana, pessoal, não tem como você servir a Deus, como eles falam, sem fazer parte de uma religião. Eles acham que a única maneira de você servir ao Criador é você fazendo parte de um grupo religioso. E é justamente o contrário. A Torá ensina o contrário. Quando Adonai tirou o seu povo do Egito, ele está levando o seu povo para onde? Para o deserto. Para que o seu povo venha se desintoxicar de tudo aquilo que ele sabia, para que eles venham dar ouvido aos ensinos do Eterno. Tanto é que Adonai vai dar para eles um novo calendário, vai dar para eles outras festas, para que eles venham esquecer de todo o calendário festivo do mundo. Não tem como a gente servir Adonai e querer celebrar as festas das religiões. Para servir Adonai, a gente tem que celebrar as festas estabelecidas por Adonai. Então, se você está fazendo isso, você, figuramente falando, está no deserto. Muita gente acha estranho, Eles acham que nós faz parte de uma religião sem pé e sem cabeça. A gente vai ver, por exemplo, Balaão, Isso vai estar nesse livro de Bamidbar. E ele, quando vai subir no monte para amaldiçoar o povo de Israel, ele vai ver aquele povo acampado ali em volta do tabernáculo. E o que ele vai dizer? Vejo um povo que não é contado entre as nações. Assim é o povo do Eterno. Nós não somos contados entre as nações, por quê? Porque nós não celebramos as festas que as nações celebram, nós não se alimenta como as nações se alimentam, nós não se comporta como as nações se comportam, porque nós levamos uma vida baseada num princípio, pessoal. O princípio estabelecido pela Torá, que é estatutos e juízos, regulamento e justiça. É isso que Adonai quer do seu povo, é isso que nós procuramos praticar. Por isso o mundo não nos considera, nós somos deixados de lado. É um povo que não é contado no mundo para o Hashem por isso, Porque se a gente fosse contado no mundo, alguma coisa estava errada. Agora veja que coisa interessante, pessoal. A palavra medaber é a mesma palavra midbar. Mas veja só, a palavra midbar quer dizer deserto e a palavra medaber quer dizer falar. Mostrando o quê? Que é no deserto que Adonai fala. Por isso que Adonai levou o seu povo para o deserto. Por isso que nos profetas sempre Adonai está falando que ele quer o seu povo no deserto. Nós temos que fazer parte do deserto, tá, pessoal? João Batista, quando chamava as pessoas para se arrepender, ele não estava convidando as pessoas para uma religião nova, para uma nova seita. Não. Ele estava chamando as pessoas para deixar a religião e, figuramente falando, ir para o deserto, se tornar um povo que siga o caminho, que siga a Torá. O valor numérico dessa palavra é 246, porque o Resh vale 200, o Bet vale 2, o Dalet vale 4
e o men vale 40. Somando tudo vai dar 246. Para a gente tirar a raiz, a gente tem que somar, né? 2 mais 4 mais 6 vai dar 12, que já dá um link com o povo de Israel. 12 sempre tem a ver com Israel. Tirando a raiz vai dar 3, pessoal, que também tem a ver com o povo do Eterno. Por quê? O número 3 ele é representado pela letra hebraica Gimel. E a letra Gimel, ela significa camelo. Camelo é aquele que transporta, aquele que carrega, aquele que tem a função de levar, de transportar. Assim somos nós, o povo da Techuvá. Nós temos a missão de transportar, de levar sobre nós a luz da Torá. Nós temos que ser uma Torá ambulante, tá, pessoal? O número 3 está relacionado ao pacto que Adonai fez com o nosso pai Abraham. Muita gente associa o número 3 com Trindade, mas não tem nada a ver, tá? Trindade nem sequer existe na Escritura. Quando Adonai fez um pacto com o nosso pai, isso está lá em Bereshit, capítulo 17, ele mudou o nome do nosso pai Abraham e também o nome da nossa mãe Sara. Lá Adonai fez um pacto com o nosso pai, dizendo que faria dele pai de nações, e Adonai seria o Elohim dessas nações, e essas nações herdaria, pessoal, a terra que Adonai jurou para os nossos pais. Então veja só, essa aliança, esse pacto foi renovado com os 3 patriarcas. E a gente vai ver depois várias vezes Adonai falando para o seu povo, né, o povo do deserto, dizendo: eu habitarei no meio de vocês, vocês serão o meu povo, e eu serei o Elohim de vocês. Então são 3 promessas que têm a ver com o pacto que Adonai fez com o nosso pai Abraham. Então sempre quando o número 3 aparecer na escritura, não associe jamais esse número com Trindade. Associe esse número com o pacto que Adonai fez com os nossos patriarcas, com os 3 patriarcas. Interessante também é que o tabernáculo ele é composto de 3 partes, né? Vai ter a parte do pátio, vai ter o lugar santo e depois o lugar santo do santo. A tribo de Levi, que é a tribo que vai ser responsável pelo sacerdote, ela é o terceiro filho de Jacó e é também composta de 3 famílias, Gerso, Cohat, Merari. Inclusive essas 3 famílias vão receber do Eterno a missão de cuidar do tabernáculo, de cuidar do Mishkan. A gente vai ver isso na porção de hoje. Veja só, a palavra Bamidbar quer dizer no deserto. Se a gente tirar o bet, vai ficar a palavra Midbar, que quer dizer deserto, boca. Se a gente tirar o men, vai ficar a palavra Davar, né, que quer dizer falar. Então, tanto a palavra Davar, a palavra Midbar e a palavra Bamidbar são palavras equivalentes, né? São palavras que têm a mesma raiz, que têm a ver com falar. Agora veja o que Adonai vai falar no profeta Oséias, falando com a casa de Israel. No entanto, eu a persuadirei e a levarei ao deserto e falarei ao seu coração. Isso é uma profecia, Adonai através do profeta Oséias, falando que no futuro ele levaria a casa de Israel para o deserto. E no deserto ele falaria ao coração dessa casa de Israel, desse povo. Que somos nós, pessoal. Nós hoje estamos sendo levados para o deserto, que é uma maneira figurativa, e hoje Adonai está falando ao nosso coração. Por que hoje a gente consegue compreender com tanta facilidade a Escritura Sagrada? Algo que a gente não compreendia jamais antigamente. Eu lembro que eu estudava muito a Escritura e eu não entendia nada, pessoal. Quando eu fazia parte de religião, eu não entendia nada e eu tenho conversado com pessoas que são até lideranças, né, de alguns grupos religiosos, e a gente percebe que eles não entendem absolutamente nada do que Adonai fala na sua palavra. Eles entendem totalmente o contrário. E por quê? Porque eles não foram para o deserto. Eles continuam ainda no Egito, figuramente falando. Eles querem entender a Escritura através de uma perspectiva religiosa e assim não vai entender nunca o que Adonai está falando. Por quê? Porque Adonai não tem nada a ver com religião. Adonai nunca deu brecha na Escritura para religião nenhuma, pessoal. A única coisa que a Torá ensina, que Adonai ensina na sua palavra, é os seus mandamentos, as suas instruções, que você precisa obedecer
E Adonai vai dizer que aquele que abraça a aliança dele será considerado como povo dele. Simplesmente isso. Não precisa fazer parte de religião. Não precisa fazer parte de grupo nenhum. Mas, infelizmente, o ser humano ele não consegue. Ele acha que precisa de uma religião. Ele precisa, então, estar lá no Egito. Fazer o quê? Enquanto as pessoas estão presas dentro de um sistema, elas vão estar como estava o nosso povo antes. Vai estar dentro do Egito, sendo escravo no Egito. E só existe uma maneira de ser liberto, indo para o deserto. Por isso que Adonai chama o seu povo para o deserto. Agora sim, vamos começar então a leitura do primeiro capítulo de Bamidbar. Veja como vai começar esse capítulo. E aqui tem uma informação muito importante para a gente. Veja só. E falou Adonai para Moshe no deserto do Sinai. Veja só, pessoal. Deserto do Sinai é uma coisa. Monte Sinai é outra coisa. A gente viu, por exemplo, no livro de Vaikra, que teve 10 porções. 8 porções foi falado aqui, no deserto do Sinai. 2 porções, as 2 últimas, foi falada no Monte Sinai. Então a Torá faz questão de distinguir isso, mas tem gente que não percebe essa distinção. O que é o deserto do Sinai, pessoal? É na tenda da congregação. A tenda foi montada embaixo, na planície, de frente com o Monte Sinai. Ali é chamado de deserto do Sinai. Quando a Torá fala Monte Sinai, é porque está falando do momento quando Moshe estava sobre o cume da montanha. Então vamos continuar a leitura. Adonai falou para Moshe no deserto do Sinai, na tenda do encontro. Olha só, no primeiro dia do segundo mês, do segundo ano após a saída da terra do Egito. Olha só, pessoal, a Torá está nos dando a data exata de quando foi que Adonai falou com Moshe, e isso é muito importante. A Torá não está citando isso por acaso. A gente precisa se atentar para essa data aqui. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que aqui é o dia 1º do mês 2 do ano 2449. 22 dias após a inauguração do Mishkan, 30 dias após o tabernáculo ser colocado de pé, porque o tabernáculo foi colocado de pé no dia 1º do mês 1. E aqui, Adonai está falando com Moshe no dia 1º do mês 2, ou seja, 30 dias depois, e também 330 dias após o povo de Israel ter chegado aí diante do Monte Sinai. Por quê? Na porção Itrô, no capítulo 19 de Shemot, a Torá vai dizer que eles chegaram lá no Monte Sinai no dia 1º do mês 3, ou seja, 47 dias após eles ter saído do Egito. Então a Torá está citando essa data aqui para a gente fazer todas essas conexões aqui, pessoal. O tabernáculo foi colocado de pé no dia 1º, os sacerdotes foram consagrados, foram ungidos, eles tiveram que ficar durante 8 dias se consagrando. Então no 8º dia foi quando houve a inauguração, quando o fogo desceu do céu e foi iniciado então as operações do tabernáculo. 22 dias após isso, Adonai então chama Moshe para dar esse recado para Moshe, pessoal. Veja o que Adonai vai dizer para Moshe aqui. Tudo tem um porquê, tudo tem uma razão. Adonai falou para Moshe: faça o censo de toda a assembleia do povo de Israel, segundo as suas famílias. Registre o nome de todos os homens pelas suas cabeças. Os homens, com mais de 20 anos, sujeitos ao serviço militar em Israel. Você e Arão enumerarão os grupos. Então veja só. Adonai mandou Moshe, um mês após o tabernáculo ter ficado de pé, juntamente com Arão, chamar os líderes de Israel para fazer a contagem, pessoal, para fazer o censo de todas as tribos de Israel. Mas por que tem que fazer isso? Será que isso é necessário? Será que Adonai não sabia quantas pessoas tinha? Sim, pessoal, Adonai sabia quantas pessoas tinha, mas o que a gente tem que prestar atenção aqui? Essa contagem aqui, pessoal, não é para o Adonai, essa contagem é para o povo de Israel. Mas por que o povo precisa dessa contagem? Entenda, Adonai está preparando eles para poder deixar o Monte Sinai rumo à Terra Prometida. Eles deveriam chegar lá na Terra Prometida já com tudo isso pronto, sabendo quantas pessoas tinha cada família, sabendo quantas pessoas tinha cada tribo. Por quê? A terra seria dividida de acordo com
o número de pessoas. Quanto maior fosse a tribo, maior seria o território que essa tribo ia receber. Quanto menor fosse a tribo, menor seria o território que a tribo ia receber. E como saber disso? Somente com a contagem. Então é necessário sim que se faça essa contagem, senão eles iam ter que chegar lá na Terra Prometida e lá fazer a contagem. Adonai não quer que seja assim. Adonai quer que ele saia aí do Monte Sinai já tudo organizado. Adonai já deu os mandamentos, já deu os regulamentos, tudo já foi definido. Então é preciso que ele saia também aí do Monte Sinai, já com as tribos definidas, sabendo quantas pessoas tinha cada tribo para poder dividir a terra quando eles tomassem posse da terra. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, pessoal, é que Adonai está organizando o exército de Israel. Será que precisava de exército no deserto? Entenda, pessoal. Esse exército não é para o deserto. Então as pessoas fazem perguntas nada a ver. Primeira coisa, a contagem não é para Adonai, a contagem é para o povo. O exército também não é para o deserto. O exército é para tomar posse da terra. Como Israel ia tomar posse da terra, ia se tornar uma nação independente, tendo um território próprio, essa nação precisava de um exército. Toda nação tem que ter um exército. Então Adonai já está organizando como seria esse exército. Seria com homens acima de 20 anos. São homens que ainda não foram preparados para a guerra, mas Adonai vai preparar esse povo, pessoal. O que Adonai vai fazer aqui, se eles seguissem a risca, esse seria o maior exército da face da terra. A gente vai ver isso. Adonai continua falando com Moshe: você deve levar com você o príncipe, o líder de cada uma das tribos. Eles serão, os responsáveis pela contagem de sua tribo. Então Adonai vai citar para Moshe o nome do príncipe de cada tribo. Ele vai citar por ordem de nascimento, por ordem das mães. Primeiro vai citar os filhos de Leia, depois vai citar os filhos de Raquel, e depois vai citar os filhos da serva. Esse é um padrão da escritura, tá, pessoal? Sempre a escritura vai citar ou por ordem de nascimento ou por ordem das mães. Quando você vê na escritura algo fora desse padrão, alguma coisa está errada. A gente vai ver isso, por exemplo, lá no livro de Revelação. A gente vai perceber que a tribo de Dan não vai aparecer lá, só que a gente vai ver que vai aparecer junto com Naphtali a tribo de Manassés. Então está errado. Manassés não é irmão de Naphtali, Manassés não é filho da mesma mulher de Naphtali. Então não pode estar junto Manassés e Naphtali. Seria Dan e Naphtali. O escritor ele errou. Ele colocou Manassés e Naphtali. Inclusive existe até teorias, existe até doutrinas por aí dizendo que a tribo de Dan vai ficar de fora da Nova Jerusalém. Veja só. Tudo isso porque os leitores não prestem atenção nesse padrão, pessoal, que a escritura segue. O padrão de citar os irmãos, de citar os filhos de Jacó, sempre na ordem de nascimento, ou sempre na ordem de irmãos. No verso 17 vai dizer que Moshe e Aarão reuniu esses homens, os príncipes de cada tribo, deu para eles o recado, a ordem de Adonai, e então cada um desses líderes saiu para fazer a contagem da sua tribo. A gente não vai ler o nome de todos eles, porque eu coloquei tudo dentro de uma tabela. Já já a gente vai ver tudo isso. Vai ficar mais fácil, tudo compactado dentro de um slide só. Interessante que no verso 18, pessoal, a Torá faz questão de repetir a data. Veja só. No primeiro dia do segundo mês, eles convocaram toda a assembleia para declarar suas genealogias de acordo com suas famílias e registrar os nomes de todos os homens com mais de 20 anos e também os seus números totais. A Torá vai continuar narrando, que as tribos saíram para fazer a contagem. Não sabemos quanto tempo durou para fazer essa contagem. Provavelmente isso não foi possível ser feito em um dia. É muitos homens, pessoal. Vamos ver que é mais de 600 mil. Então deve ter durado alguns dias, essa contagem. No verso 45 vai dizer que o povo de Israel foi contado. Todos, acima de 20 anos, aqueles que tinham idade, para fazer o serviço militar, e a quantidade foi essa, pessoal, 603.550. Então veja só, as tribos saíram, fizeram a contagem conforme Moshe mandou,
Eles trouxeram para Moshe o número, né, de cada tribo, e somando tudo deu esse valor aqui, 603.550. Vamos ver algo interessante nesse número, pessoal. A gente sabe que os números, eles têm significado. Primeiro vamos tirar a raiz. Vamos somar 6 mais 3 mais 5. Olha só, vai dar a raiz 1, mostrando que esse exército de Israel juntos formava um só exército, um só povo. É interessante que Adonai vai chamar cada tribo de um exército, tá, pessoal? Então são 12 exércitos. Cada exército teria o seu capitão, teria o seu chefe, né, o seu líder. Mas quando eles se juntavam, eles formavam um só povo, um só exército. Nos profetas, por exemplo, vai ser citado muito Adonai como sendo Adonai de Sevaot, o Elohim dos exércitos. E sempre quando Adonai é citado assim como Elohim dos exércitos, logo em seguida é dito o Elohim de Israel. Então Adonai é Elohim e os exércitos é uma referência para Israel. Sempre quando os profetas estão falando Elohim dos exércitos, está falando do Adonai de Israel. Agora veja só, pessoal, a gente sabe que cada letra hebraica tem um valor numérico. Então vamos converter esses números em letras e vamos ver se aparece alguma mensagem aqui. O número 6 equivale à letra Vav, o número 3 equivale à letra Gimel e o 5 equivale à letra Re. Então apareceu duas vezes a letra Re aqui. O Vav representa o ser humano, o Gimel representa o camelo, né? Aquele que tem a função de levar. Então, veja só a mensagem. O ser humano que tem a função de levar. Levar o quê, pessoal? As duas tábuas da Torá. Então veja que dentro desses números existe uma mensagem. O exército de Israel, quando saía para a guerra, eles deviam ter isso em mente. Eles eram um exército composto de homens que tinha como missão seguir à risca as duas tábuas da Torá. Tanto é que sempre a Arca da Aliança tinha que ir junto, levando, né, dentro dela as duas tábuas da Torá. Então o exército de Israel, eles tinham essa missão, eles tinham essa função. Nós que fazemos parte do povo do Eterno também somos considerados como um exército. Mas qual é a função? Qual é a espada que nós devemos levar, pessoal? As duas tábuas da Torá, essa é a espada que nós devemos levar. A espada de dois gumes, né? Conforme diz os profetas. Veja que mensagem linda que a Torá nos dá, convertendo esses números, né, do exército de Israel em letras. Agora veja só, pessoal. A gente viu no início que Adonai, quando chamou Moshe e deu a ele o recado para que ele chamasse os líderes das tribos para fazer a contagem, Adonai então citou a ordem de nascimento. Vamos ver isso de novo, tem algo interessante aqui. Adonai citou para Moshe primeiro a tribo de Reuve, depois a tribo de Shimão, depois Yehudá, Isacar, Zebulon. Ou seja, ele citou na ordem de nascimento de acordo com as mães. Essa foi a ordem indicada pelo Eterno, tá, pessoal? Eles saíram para fazer a contagem, mas quando eles vão voltar para se apresentar para Moshe, eles não vão voltar nessa ordem aqui. Eu prestei muita atenção nisso e percebi um detalhe bem interessante que eu quero compartilhar com vocês. Quando Adonai falou para Moshe mandar as tribos fazer a contagem, Adonai tinha algo em mente, algo que Adonai não falou para Moshe, não falou também para as tribos. Qual era a intenção de Adonai, pessoal? Vocês sabem que as tribos vão ser acampadas em volta do tabernáculo. Cada tribo vai ficar em um lugar estratégico em volta do tabernáculo. Vai ficar 3 tribos, né, de cada lado. O que Adonai pensou? Bom, a hora que ele chegar com a contagem, a primeira tribo que chegar com o resultado da contagem vai pegar o primeiro lugar. O segundo vai pegar o segundo lugar. O terceiro vai pegar o terceiro lugar e assim em diante. Existem lugares em volta do tabernáculo? Sim, pessoal, existe. O primeiro lugar é o leste, que é o primeiro grupo de pessoa que vai marchar quando o tabernáculo sair. O segundo lugar seria o sul. O terceiro lugar seria o leste. E o quarto lugar seria o norte. Porque as tribos, na hora de levantar acampamentos, elas tinham que seguir essa ordem. Então o que Adonai pensou? As 3 tribos que chegar primeiro, eu vou colocar no primeiro grupo. As 3 que chegar em segundo, eu vou colocar no segundo grupo. E as 3 que chegar no terceiro grupo, e assim em diante.
Mas vai acontecer um problema, pessoal. Veja só quem é que vai chegar primeiro. Justamente o grupo liderado por Reuve. Isso quer dizer o quê? Que Reuve então teria o direito de ficar no grupo 1, que seria do lado do leste. Seria o lado onde ficava a porta do tabernáculo, o nascer do sol. E juntamente com Reuve estava Shimon e Gad. Esse é o primeiro grupo que chegou com o resultado do censo para Moshe. Adonai agora tem um problema para resolver, pessoal. Por quê? Porque Reuve não tem condição nenhuma para ser líder. Imagina Reuve lá na frente do tabernáculo, com a sua bandeira estendida, né, com uma onda, mostrando que o povo de Israel era um povo inconstante. Ou seja, a tribo que estava liderando o povo de Israel seria a tribo que representa um povo inconstante. Isso não ia dar certo, pessoal. Reuve não tem papel de liderança. A gente tem visto isso desde quando ele era novo. Mesmo ele sendo primogênito, ele nunca assumiu o papel de liderança. Ele sempre foi meio covarde, né? Ele sempre tirou o corpo dele de fora. Ele nunca quis ter responsabilidade. E a gente vai ver que quando o nosso pai Jacó foi abençoar os filhos, o Jacó então tirou a primogenitura dele e abençoou Judá, colocando Judá como sendo a bênção, né? E Adonai vai fazer exatamente isso aqui, pessoal, porque o segundo grupo que vai chegar é o grupo liderado por Yehudá. Então o que Adonai vai fazer? Ele vai pegar esse grupo primeiro e vai trocar por esse segundo grupo, porque esse daqui sim tem um líder de verdade. A tribo de Yehudá sempre teve um papel de liderança. E essa tribo tem um líder chamado Naashon, que é, né, um verdadeiro guerreiro, um verdadeiro líder. Ele sim tem perfil para ser líder. Então Adonai vai trocar. Ele vai pegar esse grupo que chegou em segundo lugar e vai colocar no lugar desse grupo aqui que chegou em primeiro lugar. Então quem vai ficar do lado do leste vai ser Yehudá, Isacar e Zebulon. E do lado do sul, que deveria ser esse, né, vai ser Reuve, Shimon e Gad. Depois desse grupo chegou Efrai, juntamente com Manassés e Benjamim, né, os três irmãos. Esse terceiro grupo, então, vai ficar no lugar de número 3, o leste. E em quarto lugar vai chegar o grupo liderado por Dan, Aser e Naphtali. Então, como que vai ficar o acampamento, pessoal, em volta do tabernáculo? Vai ficar assim. No leste, Adonai colocou Yehudá, o grupo de Yehudá, no lugar desse grupo aqui, entendeu? Esse grupo aqui teria o direito, mas como Reuve não tem condição nenhuma de ser líder, Adonai então colocou o grupo de Yehudá no lugar do grupo que seria liderado por Reuve. No segundo lugar vai ficar então o Reuve, isso no sul. No oeste vai ficar o grupo liderado por Efraim. E no norte vai ficar o grupo liderado por Dan. Tudo isso a gente vai ver daqui a pouco. Eu vou mostrar para você um slide com o tabernáculo e como seria esse acampamento em volta aí do tabernáculo. Agora, pessoal, a gente vai ver o número, né, de cada tribo. A gente não leu para não ficar muito longo o nosso vídeo, mas eu coloquei tudo dentro de uma planilha. Assim fica tudo compactado, fica mais fácil para a gente entender. Veja só, aqui está na ordem que vai ser acampada em volta do tabernáculo. Primeiro Yehudá, segundo Isacar, depois Zebulon. Essas três tribos, primeira aqui, vai ficar no lado leste, as outras três vai ficar no lado sul, as outras três no lado oeste e as três final no lado norte. Veja que eu coloquei aqui, tem informações importantes aqui. Eu aconselho você tirar um print para depois você estudar isso com mais atenção, né? Veja só, pessoal, em Bereshit, capítulo 46, quando vai narrar a descida do nosso pai Iaco para o Egito, lá vai narrar a quantidade de pessoas e quantos filhos tinha cada um. Então veja só, Yehudá desceu para o Egito com 3 filhos e 2 netos, totalizando aí 5 descendentes. Agora ele está com 74.600 homens. Veja como se multiplicou essa tribo, pessoal. Ela é a primeira colocada em número de pessoas. Isso quer dizer o quê? Que a tribo de Judá, quando chegar na terra, terá direito a um território maior, porque é a tribo que tem mais pessoas, 74.600 homens acima de 20 anos.
A tribo que vai acampar junto com Yehudá, né, a tribo de número 2, é a tribo de Isacar. Ela desceu para o Egito com 4 filhos. Agora ele está com 54.400. A terceira tribo é Zebulon, desceu para o Egito com 3 filhos. Agora está com 57.400. Veja como multiplicou muito essas tribos, tá, pessoal? Benjamim, pessoal, foi o filho de Jacó que mais teve filho. Ele teve ao todo 8 filhos e 2 netos. Ele desceu para o Egito, então, com 10 descendentes. Agora ele está com 35.400 homens. Essa tribo não cresceu muito. Ela está em 11º lugar em posição, né, de população. A tribo que mais cresceu em população foi a tribo de Dan. Por quê? Porque a tribo de Dan desceu para o Egito com apenas um filho. Dan só teve um filho, pessoal. Isso está registrado lá em Bereshit 46. Depois você pode conferir lá. Veja quantas pessoas tem agora a tribo de Dan. 62.700 homens. Ou seja, a tribo de Dan é a segunda tribo mais populosa do povo de Israel. Por isso eu aconselho você a tirar um print. Eu fiz isso aqui com muito carinho e tenho o prazer de compartilhar isso com você. Então, somando todos os exércitos de Israel, todos os homens acima de 20 anos, deu esse total aqui, pessoal. 603.550 homens. Ou seja, é muito homem. Sem dúvida, esse exército aqui seria o maior exército da face da terra. Não existia, tá, pessoal, na terra um exército que tinha esse total de homens aqui. Hoje sim, mas aqui nesse momento, com certeza esse exército de Israel seria o maior exército da face da terra. Já já a gente vai ver como ficava o acampamento dessas tribos em volta do tabernáculo. Vamos continuar a leitura. Os levitas, eles não foram contados no meio deles. Por quê? Adonai falou para Moshe dizendo: não inclua a tribo de Levi quando você fizer o censo do povo de Israel. Por quê, pessoal? Porque a tribo de Levi vai ter um papel diferente. A tribo de Levi não poderá sair para a guerra. Eles terão um papel específico. Eles terão que cuidar do tabernáculo, cuidar das coisas relacionadas ao tabernáculo. Por isso Adonai mandou que fosse feita uma contagem separada. Primeiro a contagem dos filhos de Israel, aqueles que eram capazes de sair para a guerra, aqueles que iam formar o exército do povo de Israel, e depois a contagem da tribo de Levi. Em vez disso, né, Adonai falando para Moshe, em vez de você contar a tribo de Levi, você deve encarregar eles de cuidar do tabernáculo do testemunho e também de todos os seus utensílios e tudo o que diz respeito. Eles, a tribo de Levi, vão transportar o tabernáculo, todo o seu equipamento, vão servir nele e vão acampar à sua volta. Quando o tabernáculo seguir adiante, os levitas, eles deverão desmontar e também armá-lo num novo lugar, né? Quando o tabernáculo for ser montado em um outro local, era a tribo de Levi que tinha esse papel de montar e desmontar. Qualquer outra pessoa que tentar realizar esse serviço será executado. Então Adonai está deixando claro aqui, pessoal, cada tribo teria o seu papel. A tribo de Levi ficou designada para cuidar do tabernáculo. Nenhuma pessoa de outra tribo poderia se atrever a querer fazer esse serviço aqui. Percebe, pessoal, que Adonai falou que os levitas deveriam acampar em volta do tabernáculo. É o que a gente vai ver agora no próximo capítulo, por isso a gente colocou como tema a organização do Eterno. E por que Adonai está fazendo tudo isso? Veja só, Adonai já está ensinando esse povo a ser um povo organizado. Eles vão sair aí do Monte Sinai muito em breve em direção à terra de Canaã. Eles já devem sair organizados, cada tribo no seu lugar, cada tribo debaixo da sua bandeira, cada um sabendo da sua função, da sua obrigação. Eles já têm que ir colocando em prática todos os regulamentos que Adonai já deu para eles no livro de Vaikra. Por isso que Adonai está organizando tudo isso, tá, pessoal? O restante de Israel deverá acampar-se cada homem com seu estandarte, ou seja, cada homem com sua bandeira. No entanto, os levitas devem acampar em volta do tabernáculo para que a ira de Adonai não recaia sobre a assembleia do povo de Israel.
Os levitas serão encarregados do tabernáculo do testemunho. Isso foi o que Adonai falou para Moshe, e eles fizeram tudo o que Adonai ordenou para Moshe. Agora no capítulo 2, Adonai vai dizer para Moshe como será o acampamento das tribos em volta do tabernáculo. Após ter feito a contagem, após cada tribo saber quantos membros tinha cada tribo, Adonai então vai dizer quais são as tribos que vai ficar em cada local. Tudo que Adonai vai falar aqui, pessoal, é uma figura da Nova Jerusalém. A gente vai ver, né, no livro de Revelação que a Nova Jerusalém também terá 4 lados, e cada lado terá 3 portas, cada porta com o nome de uma tribo. Adonai então vai dizer isso para Moshe, que cada lado do tabernáculo deve ser acampado por 3 tribos, e Adonai vai citar cada uma dessas tribos, claro que tem a ver com a ordem que eles chegaram com a contagem, tá, pessoal? Adonai vai dizer assim: os que vão acampar em direção do nascente do sol vai estar sobre o estandarte do acampamento de Yehudá. E o príncipe pela tribo de Yehudá será Naashon, o filho de Aminadav. Então veja só, esse grupo aqui liderado por Naashon, ele vai ficar no lado principal, vai ficar no lado da porta do tabernáculo, no lado do nascer do sol. Esse é o primeiro grupo que vai marchar. Toda vez que o tabernáculo levantar, o primeiro grupo a sair será o grupo liderado por Naashon. Naashon então é o líder, tá, pessoal? É o líder de todo o Israel. Como a gente viu, era para ser a tribo de Reuve. Imagina Reuve sendo o líder de toda a tribo de Israel. Isso não ia dar certo. O Reuve não teria condição jamais para fazer isso. Por isso Adonai trocou e colocou esse grupo aqui. A gente vai ver que quando eles chegarem lá diante do Jordão, a tribo de Reuve vai chegar para Moshe e dizer que eles não querem atravessar o Jordão, que eles querem ficar do lado de cá, porque aquela terra ali é muito boa para criar gado, então eles vão ficar desse lado. Então imagina, se essa tribo fosse a líder, fosse a tribo que puxasse a fila e chegasse no momento de atravessar o Jordão, falar que não vai atravessar, Adonai, sabendo de tudo isso, Adonai não permitiu que a tribo de Reuve ficasse na liderança. Junto com Yehudá vai ficar Isacar e também Zebulon. E a Torá vai citar, né, que todos os contados desse grupo totalizou 186.400. Eles serão os primeiros a partir em sua jornada. Então a gente vai ver novamente aquela tabela para ver como eram os grupos que saíam, pessoal. Conforme a nuvem levantava, eles tinham que marchar seguindo a nuvem, mas eles tinham que seguir uma ordem. Essa ordem foi estabelecida por Adonai depois dessa contagem, depois que eles vão se organizar em volta da tribo. Ele só poderia deixar o deserto depois que tudo isso estivesse pronto. O censo pronto, o exército já organizado, aí sim eles poderiam já marchar em direção para a terra prometida, claro, seguindo a nuvem. Então vamos ver novamente, pessoal, a tabela aqui. No grupo leste, seria o primeiro lugar a levantar acampamento, liderado por Naashon, a tribo de Yehudá. Esse grupo teria 186.400 homens. O segundo grupo seria o grupo liderado por Reuve. Esse grupo tinha 151.450 homens. O terceiro grupo é o grupo liderado por Efraim. Esse grupo tinha 108.100 homens. E o grupo final, né, o grupo que ia atrás, era o grupo liderado por Dan. Esse grupo tinha 157.600 homens. Veja que coisa interessante. A tribo mais populosa de todas é a tribo de Yehudá. Adonai colocou ela lá na frente. A segunda tribo mais populosa é a tribo de Dan. E Adonai colocou ela lá atrás. Então Adonai colocou a primeira mais populosa na frente e a segunda mais populosa atrás. Isso é bem interessante também, né? A tribo de Dan era responsável de fazer a segurança na retaguarda. Era quem fazia a proteção lá no fim, enquanto que Yehudá fazia a proteção lá na frente. Então vamos ver como ficava o acampamento, pessoal. Olha só. Aqui está o tabernáculo. A porta do tabernáculo ficava para o lado do leste, o nascer do sol. De frente ao tabernáculo estava acampado a tribo de Yehudá, a tribo de Isacar e a tribo de Zebulon.
Do lado do sul estava acampado Reuve, Shimon e Gade. Do lado do oeste estava Efrai, Manassés e Benjamim, ou seja, todos descendentes de Raquel, os 3 irmãos. E do lado do norte estava Dan, Aser e Naphtali. Então, como que funcionava isso, pessoal? Quando a nuvem ela levantava, eles tinham que seguir a nuvem. Então, Arão e os filhos dele corriam para dentro do tabernáculo, cobria todos os móveis sagrados com os panos. Corrate então entrava e tirava todos os móveis para fora. Gerso vinha e tirava todos os panos, né, toda a parte de carenagem, vamos dizer assim, do tabernáculo. Vinha Merari e tirava toda a estrutura, todas as tábuas, todos os pilares. Então, cada tribo tinha uma função, cada família tinha uma função. Isso era algo muito lindo, muito organizado. Somente Adonai, na sua sabedoria, para estabelecer tudo isso. Quando Arão ele cobria os móveis sagrados, a tribo de Corrate entrava, pegava a Arca da Aliança e seguia na frente. Atrás da Arca da Aliança, pessoal, vinha o leão da tribo de Judá. Atrás de Judá vinha Isacar, atrás de Isacar vinha Zebulão. Depois de Zebulão, pessoal, vinha a família de Merari com 4 carros levando a estrutura do tabernáculo. E atrás de Merari vinha a família de Gerso levando os panos. Eles tinham 2 carros para fazer esse serviço. Depois de Gerso vinha essas 3 tribos aqui, liderada por Reuve. E atrás dessas 3 tribos vinha o restante de Corrate levando a mesa, levando a menorá, levando os altares. Então a família de Corrate era dividida em 2 grupos. Um grupo ia lá na frente levando a Arca da Aliança, eles levavam essa arca nas costas, eles iam revezando entre eles, né? Então ia um grupo aqui na frente com a Arca da Aliança e um outro grupo, também da família de Corrate, aqui no meio, ó, depois da tribo de Reuve, entre Efrai e Reuve. Então ia 6 tribos na frente, 6 tribos atrás. E bem no meio ia a família de Corrate levando os móveis sagrados. Isso é algo muito lindo, né? Muito organizado. Como eu falei, somente Adonai para estabelecer tudo isso. Vamos continuar a leitura, pessoal, para o nosso estudo não ficar muito longo, né? Mas são muitas informações interessantes. No capítulo 3 de Bamidbar, a Torá vai falar sobre a descendência de Levi. Vai dizer assim: estes são os descendentes de Arão e de Moshe, no dia em que Adonai falou com Moshe, olha só, no Monte Sinai. Aqui não é no deserto do Sinai, aqui é no Monte Sinai. Então a Torá vai citar a genealogia deles quando Adonai falou no Monte Sinai. Isso quer dizer que Nadav e Avihu ainda era vivo. Os nomes dos filhos de Arão são Nadav, o primogênito, Avihu, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, o Corém, né, o sacerdote, os quais ungiu e ordenou como sacerdote. No entanto, Nadav e Avihu morreram na presença de Adonai quando ofereceram fogo não autorizado diante de Adonai. Isso aconteceu no deserto do Sinai. Eles não tinham filho, ou seja, não sabemos, né, se eles eram casados. Eles não tinham filhos. Eleazar e Itamar serviram como Kohanim na presença de Arão, seu pai. Adonai falou para Moshe: chame a tribo de Levi e nomeie ela para auxiliar Arão, o sacerdote. Eles, a tribo de Levi, vão desempenhar suas obrigações e também a obrigação de toda a comunidade diante da tenda do encontro, realizando o serviço do tabernáculo. Eles serão encarregados de todos os utensílios da tenda do encontro e vão realizar todas as obrigações, olha só, do povo de Israel ligado ao serviço do tabernáculo. Então percebe que a tribo de Levi vai fazer um serviço aqui que seria do povo de Israel, pessoal. Dedique os levitas para Arão e seus filhos. Sua única responsabilidade para com o povo de Israel é servi-lo. Entregue a Arão e a seus filhos as obrigações de sacerdote. Qualquer pessoa que tentar realizar esse serviço será executado. Então, para ser sacerdote só poderia ser descendente de Arão, os filhos de Arão.
E para ser levitas, né, para cuidar do serviço do tabernáculo, somente os levitas, ninguém de outra tribo poderia se atrever a querer fazer esse serviço. Mas por quê? Veja só, pessoal. Nós vamos ver claramente aqui que Adonai vai trocar os primogênitos de Israel pelos levitas. Vamos continuar a leitura para a gente entender. Adonai disse para Moshe: Eu tomei os levitas de entre o povo de Israel, em lugar de todo primogênito macho, o primeiro que sai do ventre dentre o povo de Israel, os levitas serão meus. Então percebe que Adonai está trocando, ele está pegando os levitas em lugar dos primogênitos, pessoal. Mas por quê? Para a gente entender isso, a gente tem que voltar lá na porção Itrô. Veja o que Adonai falou na porção Itrô, a porção de número 17. Se vocês prestarem atenção no que eu disser e guardar a minha aliança, vocês se tornarão para mim um tesouro peculiar dentre todos os povos, pois toda a terra é minha. E vocês me serão um reino de sacerdotes, uma nação santa. Estas são as palavras, que você, Moshe, deverá falar para o povo de Israel. Olha a proposta que Adonai fez aqui, pessoal. Adonai queria fazer de todas as tribos de Israel um reino de sacerdotes. Isso quer dizer o quê? Que toda a tribo de Israel teria sacerdotes. Não quer dizer que 100% seria sacerdotes. Não. Sacerdotes seria apenas os primogênitos. Todos os primogênitos de Israel que nascesse seria consagrado para Adonai e eles iam servir no tabernáculo. Eles seriam dados para Arão. Eles iam fazer o papel que agora quem vai fazer é a tribo de Levi. Mas por que então que isso mudou, pessoal? Tudo mudou por conta do bezerro de ouro. Vocês se lembram que quando Moshe desceu do Monte Sinai, ele ficou irado, com aquele bezerro de ouro, e ele perguntou assim para as tribos: Aquele que estiver do lado de Adonai, venha até a mim. A tribo de Levi se juntou a Moshe. Moshe então falou para eles: Vocês pegam a espada e vinga os seus irmãos que foram responsáveis pelo bezerro de ouro. A tribo de Levi fez isso, e por conta disso, Adonai então vai honrar essa tribo. A tribo de Levi fez algo que quem devia fazer era os primogênitos. Os sacerdotes seriam os primogênitos e não a tribo de Levi. Mas devido a esse episódio, Adonai então trocou. Ele vai pegar a tribo de Levi e vai colocar no lugar dos primogênitos. É isso que Adonai está citando aqui agora no livro de Bamidbar. Então o que Adonai vai falar para Moshe? Moshe, conta quantos levitas tem e registre todos eles, acima de um mês, de um mês para cima. E você conta também quantos primogênitos de Israel tem. E aí a gente vai fazer uma troca. A gente vai pegar os levitas e vai trocar pelos primogênitos. Os levitas vão fazer para mim o papel que antes seria dos primogênitos. Mas como eles não merecem mais isso, como eu tenho que honrar a tribo de Levi, eu vou colocar a tribo de Levi para fazer esse serviço. No verso 16 vai dizer que Moshe contou, como Adonai ordenou, e aí vai citar o nome dos filhos de Levi. Eu trouxe lá do livro de Shemot, do capítulo 6, a genealogia de Levi, pessoal. Veja só, Levi, ele teve 3 filhos, Gerson, Corrate e Merari. Levi viveu 137 anos e ele teve 8 netos. Por quê? Porque o seu primeiro filho, Gerson, teve 2 filhos. O segundo filho dele, que foi Corrate, teve 4 filhos. E o terceiro filho, Merari, teve 2 filhos. Então, totalizando aí 8 netos. Desses 3 filhos de Levi, Adonai vai dar um serviço específico para cada filho. Por exemplo, a tribo de Merari vai ter a função de cuidar da estrutura do tabernáculo, tanto da montagem como da desmontagem e também do transporte. A tribo de Corrate vai ser responsável pelos objetos sagrados, pelos móveis do tabernáculo. E é dessa tribo que vai sair o sacerdote. Arão é descendente de Corrate. E Gerson, pessoal, vai ficar responsável pelos panos, pelos tecidos, pela parte de cobertura do tabernáculo. Então Gerson terá 2 carros para fazer esse serviço. Como é um serviço mais leve, ele terá apenas 2 carros. Esses carros serão doados pelas tribos. A gente vai ver isso em porções futuras. Enquanto que Merari será responsável pelo transporte
do madeiramento, das tábuas, ou seja, da estrutura do tabernáculo, que é a parte mais pesada. Eles então terão 4 carros cobertos aí com 8 boi, né? Cada carro se utilizava 2 boi para puxar esses carros. O interessante, pessoal, que de Corate vai nascer o Cora. O Cora é filho desse Izar aqui, ó. Veja só. Essa família de Corate foi escolhida por Adonai para cuidar da parte principal do tabernáculo, a parte dos móveis, os objetos sagrados. Então, Cora, ele tinha o direito de transportar a Arca da Aliança, se ele quisesse, ou transportar a mesa, ou seja, ele tinha o direito de transportar os objetos sagrados. A gente vai ver que ele vai futuramente levantar uma rebelião contra Moshe e contra Arão, porque na verdade ele queria tomar o lugar de Arão. Ele era bem ambicioso, ele não se contentou em ter o direito de levar os objetos sagrados. Vamos continuar com a leitura. A Torá vai seguir dizendo, pessoal, que foi feita a contagem, né, de cada um dos filhos de Levi, tanto de Gerson como de Corate e também de Merari. Eu também fiz um slide com uma planilha onde está o número, né, de todos os filhos de Levi. Já vou mostrar para vocês. No verso 39 vai dizer qual foi a quantia, né, qual foi o total dos levitas, contados aí a partir de um mês de vida. Vai dizer assim: o número total dos levitas, contado por Moshe e Arão, de acordo, né, com suas famílias, todos de um mês de vida para cima, foi 22.000. Por que Adonai mandou contar, pessoal, somente de um mês para cima? Crianças que tinham menos de um mês não era contada por quê? Tudo tem um porquê, tá, pessoal? A Torá vai dizer que os primogênitos de Israel, eles deviam ser apresentados para Adonai somente quando eles tivessem a partir de um mês de vida. Eles não poderiam ser apresentados para Adonai com menos de um mês. Então, somente depois que eles completassem 30 dias de vida, eles poderiam ser apresentados para Adonai. Então, só entra na contagem de um censo, aqui na Torá, a partir de um mês de vida. Por isso que os levitas e também os primogênitos foram contados a partir de um mês de vida. Após, né, ser feito essa contagem, veja o que Adonai falou para Moshe: pegue os levitas para mim em lugar de todo o primogênito de Israel, pois todo o primogênito de Israel pertence a mim. Moshe então contou, né, como Adonai ordenou, também os primogênitos dos filhos de Israel. E veja quanto primogênito deu, pessoal. Deu 22.273. Deu uma diferença, então, de 273. O que vai ser feito, então? Vai ser feita uma troca, só que vai ficar sobrando 273 primogênitos. Adonai, então, falou para Moshe: pelo fato de haver em Israel 273 primogênitos a mais do que o número de levita, eles devem ser resgatados. Pegue 5 shekels, né, para cada um deles. Então Adonai estabeleceu que cada primogênito pagasse um resgate de 5 shekels. Então o primogênito não oferece sacrifício, tá, pessoal? O primogênito tem que pagar um resgate de 5 shekels. Isso foi determinado aqui. Primeiro Adonai trocou os primogênitos pelos levitas. Depois que sobrou esses primogênitos, esse que estava sobrando tinha que pagar um resgate. E esse resgate era de 5 shekels, que equivale, né, a 60 gramas de prata. Moshe então pegou o dinheiro, né, do resgate daqueles que excederam o número de levita e deu esse dinheiro para Aharon. Na porção Cora, a Torá vai explicar melhor isso. Vai dizer o seguinte: que todo primogênito deve ser resgatado a partir de um mês de vida e ele deve pagar um valor de 5 shekels, que equivale aí 60 gramas de prata, e foi exatamente o que foi feito aqui com esses primogênitos que está sobrando. E Yosef, pessoal, o pai do nosso Machia, ele também pagou esse resgate. Os escritos nazarenos não narram isso, né? Eles vão narrar apenas que Miriam foi fazer a sua purificação quando completou, né, os 40 dias, mas os escritores eles esqueceram de citar esse detalhe aqui. Essa é uma lei, é um regulamento. Como Machia era o primogênito, tinha que não somente apresentar ele diante de Adonai, tinha que pagar também um resgate, independente se a pessoa é pobre ou não, tá, pessoal? Esse é um valor fixo. 5 shekels é um valor muito pequeno.
Qualquer pessoa conseguiria 5 cheques para pagar um resgate. Se ela não tivesse, com certeza outras pessoas ajudariam. Com certeza Yosef pagou esse resgate aqui. Bom, para a gente finalizar o nosso estudo, para não ficar muito longo, vamos ver qual era o ofício, né, dos descendentes de Levi, pessoal. No capítulo 4, Adonai vai dizer para Moshe, né, fazer o censo agora, depois de ter contado todos os levitas de um mês para cima. Adonai agora vai mandar que seja contado os levitas que tenha entre 30 anos e 50 anos. Por quê? Porque essa é a idade que eles vão trabalhar, que eles vão exercer a sua função na tenda do encontro. Adonai vai dizer assim: quando chegar a hora de desmontar o acampamento, Arão vai entrar com seus filhos, desmontar a cortina que serve, né, de divisória, e vai cobrir com ela a arca do testemunho. Colocará também uma cobertura de couro fino, e em cima desta vai estender um pano inteiramente azul, e em seguida vai colocar as varas para o transporte. A gente tem aqui uma figura de um sacerdote, né, levando aí a Arca da Aliança. Era para ser levado assim, tá, pessoal? Não podia jamais levar a Arca da Aliança em um carro de boi. Foi por isso que aconteceu aquele problema com Uzá. Eles foram levar aquela arca em um carro de boi, e a Torá proíbe isso. A Arca da Aliança só pode ser levada por essas duas varas, era levada pelos sacerdotes, tinha que ser levado nos ombros. Então vamos ver agora, pessoal, qual seria a função de cada uma das famílias de Levi, conforme Adonai determinou para Moshe. Veja só, Gerson seria responsável pelo transporte de cargas, entre elas a cortina, as suas coberturas, a tapeçaria, as cordas e os utensílios. Quem era o supervisor, né, era Itamar. Já a tribo de Merari, ela tinha a função de levar a parte mais pesada, que era a estrutura. Eram as travessas, as colunas, os encaixes, as peças, os prendedores e também as cordas. Eles tinham a obrigação de desmontar e também de montar o tabernáculo quando chegasse no local aonde fosse montado novamente. Tanto Gerson como Merari estava sob a supervisão de Itamar, o filho de Aharon. Já Corrate, ele tinha a função de transportar os móveis sagrados, entre eles a arca do testemunho, a mesa dos pães, o altar de incenso, a menorá, enfim, todos os móveis sagrados eram transportados nos ombros, e isso era supervisionado por Eleazar. Já Arão e Moshe, pessoal, qual que era a obrigação deles? Cuidar dos interesses do povo. Então percebe que Adonai dividiu para cada família uma missão, uma função. Por exemplo, a família de Gerson não poderia se atrever a fazer o serviço que foi designado para Merari. A família de Merari também não poderia querer fazer o serviço que foi designado para Corrate. Cada família tinha o seu serviço. Isso foi determinado por Adonai. Agora vamos ver o número, né, de todos eles. Veja só. Gerson, que é o primeiro filho de Levi, ele teve 2 filhos, e agora no deserto eles estavam com 7.500 homens. Em idade de serviço, tinha 2.630. A função deles era carregar os panos, os tecidos. Para isso eles tinham 2 carros e 4 bois. Merari, que era o filho mais novo de Levi, ele estava agora com 6.200 homens, né? Isso de um mês para cima. E na idade de serviço, que era de 30 a 50 anos, tinha 3.200. Era a tribo mais populosa, né, em idade de serviço. Eles tinham a função de levar toda a estrutura do tabernáculo, a parte mais pesada. Por isso eles tinham 4 carros e 8 bois. Tanto o Gerson como o Merari era supervisionado por Itamar. Já os coatitas tinham a missão de levar os móveis sagrados nos seus ombros. Eles eram supervisionados por Eleazar. Essa tribo tinha 8.300 homens, né, no total, só que em idade de trabalho tinha 2.750 homens. Então a soma total, pessoal, dos levitas deu essa daqui, ó, 22.000 homens, é uma soma redonda, né? Enquanto que os primogênitos de Israel deu 22.273, então deu uma diferença de 273. Adonai então mandou que esses
que ficou sobrando pagasse um resgate, 5 shekels. 5 shekels vezes 273 deu 1.365 shekels. A partir desse momento, como eu falei, todo primogênito que nascesse teria que pagar 5 shekels como resgate. Esse dinheiro ia para quem? Esse dinheiro pertencia para Adonai, e tudo que é de Adonai ia para o sacerdote, ia então para Aharon. Então, para a gente finalizar, vamos ver novamente como ficava o acampamento, pessoal. Veja que coisa linda a organização de tudo isso. Quando a nuvem ela dava sinal que ia mudar de lugar, Aharão e os filhos deles corria e cobria todos os móveis sagrados. Corrate então entrava, pegava a Arca da Aliança e já saía na frente aqui. Atrás da Arca da Aliança vinha o leão da tribo de Yehudá, seguido por essas duas tribos, Isacar e Zebulon. Enquanto isso, o que acontecia? Os outros coatitas ficavam retirando os outros móveis. Quando os outros móveis fossem tirados, o Gerson vinha e arrancava toda a parte de pano, né, toda a cobertura do tabernáculo, e carregava os seus 2 carros para o transporte. Quando o Gerson terminava esse serviço, vinha Merari e tirava toda a estrutura e carregava nos seus 4 carros. Enquanto isso, essas tribos estavam saindo, tá, pessoal? Porque tinha muita gente. Era algo muito lindo, muito organizado. Quando a tribo de Zebulão saía, vinha então o Merari com os 4 carros, né, levando toda a estrutura do tabernáculo. Atrás de Merari vinha Gerson com 2 carros levando os panos, a cobertura do tabernáculo. E atrás de Gerson vinha então essas outras 3 tribos aqui, ó, liderada por Reuve. Ia Reuve, Shimon e Gade. Depois de Gade vinha o restantes dos coatitas. Eles iam com os móveis sagrados bem aqui no meio. Depois deles vinha o grupo liderado por Efraim. E depois de Efraim vinha o grupo liderado por Dan. Então Dan é quem fazia a segurança lá atrás, tá, pessoal? Enquanto que Yehudá fazia a segurança lá na frente. As 2 tribos mais populosas, uma na frente e a outra lá atrás. Isso era muito organizado porque, pessoal, quem determinava o local onde eles iam parar para o próximo acampamento era a nuvem. Então a nuvem apontava o local onde a Arca da Aliança devia ficar. Quando a nuvem apontava o local, a arca então marcava o lugar onde ia ser montado o tabernáculo. Então chegava, né, os meraritas com a estrutura e começava a montar o tabernáculo de dentro para fora. A arca já marcava o lugar onde ela ia ficar. Então chegava os meraritas, né, com a estrutura e já montava toda a estrutura. Quando a tribo de Merari acabava de montar a estrutura, já chegava a família dos Gersos colocando todo o pano, fazendo toda a cobertura. Enquanto isso ia chegando, né, esse grupo aqui de Reuve e já se instalando do lado do sul. Quando o Gerson acabasse de montar tudo, a parte de pano, toda a parte de cobertura do tabernáculo, chegava então Corrate com o restante dos móveis, chegava com os altares, com a menorá, com a mesa dos pães. Então era algo muito organizado, muito bem planejado. Moshe com certeza não tinha condição de ter elaborado tudo isso, pessoal. Quando a gente estuda a Torá, cada vez que a gente estuda, mais impressionado a gente fica com a sabedoria de tudo isso. Somente Adonai para elaborar algo tão perfeito assim. E é incrível, né? Como tem gente que ainda duvida da escritura. São pessoas totalmente ignorantes. Porque se elas lerem isso daqui com atenção e imaginar como isso funcionava, ela ficaria assim impressionada. Não é por acaso que o Balaão ele vai ficar impressionado quando ele vê as tribos acampadas desse jeito aqui, ó, em volta do tabernáculo. Ele então vai ficar encantado porque ele nunca viu algo tão belo, algo tão perfeito na sua vida. Isso daqui também ia colocar muito medo, né, nos cananeus. Porque quando os cananeus olhassem e vissem um povo se aproximando, primeiro ia uma arca na frente, com aqueles sacerdotes. Depois vinha uma bandeira com um leão. E as tribos marchando atrás, pessoal. Cada tribo debaixo da sua bandeira. Eu acredito que cada tribo tinha também uma cor, né? A Torá não vai falar sobre isso. Mas eu particularmente penso que cada tribo tinha uma cor.
Isso para poder definir, né? Para poder separar uma tribo da outra. Mas veja que coisa linda. Nenhum exército na face da terra era organizado assim. Os cananeus, quando vissem esse povo se aproximando deles, eles iam, pessoal, desesperadamente fugir. Nenhum povo seria louco de se atrever a enfrentar Israel. Se Israel seguisse na risca tudo que Adonai estabeleceu, eles não iam precisar nem sequer pelejar. A gente vê Adonai falando isso, né? Que o anjo de Adonai ia na frente, o leão da tribo de Judá, que é o anjo de Adonai, que é o nosso Mashiach, ele ia lá na frente, tá, pessoal? Junto com a Arca da Aliança. Claro que as pessoas não viam o nosso Mashiach, mas o Mashiach estava presente com certeza. Se o povo tivesse obedecido, eles não precisavam nem sequer guerrear contra os cananeus. Eles iam tomar a terra na maior facilidade, porque os cananeus eles iam fugir. A Torá fala que Adonai ia colocar desespero nos inimigos. Eles iam fugir de diante do exército de Israel. Pena que Israel não teve essa fé. Ao invés deles esperar a nuvem, o que eles vão fazer? Vão querer espiar a terra, vão querer fazer do jeito deles. E aí vai ser aquela tragédia, vão ficar mais 38 anos vagando aí pelo deserto. Eles iam tomar posse da terra no ano de 2450, ou seja, 2 anos após eles ter saído do Egito. Esse era o plano de Adonai, mas para isso eles tinham que ter ficado debaixo da nuvem, ter seguido a instrução da nuvem. Com certeza todos teriam entrado na terra. Aharão teria entrado, Moshe teria entrado. Enfim, todos esses homens que foram contados aqui, 603.550 homens, teria entrado. Eles só não vão entrar porque cismaram de espiar a terra e aí a gente sabe no que deu. Muito bem, pessoal. Assim, a gente vai finalizar a porção de hoje. Essa porção é mais histórica, né? Mostrando como era o acampamento, como era a organização de tudo isso. Algo muito lindo, repito. Algo que somente uma mente sábia como a de Adonai poderia elaborar. Isso daqui já de certa forma já ia ensinando o povo de Israel, porque nessa marcha que eles iam fazer desde o Monte Sinai até chegar na terra, eles já iam colocando em prática, né, os regulamentos de Adonai. Cada tribo sabendo do seu papel, cada um respeitando o território do outro. Tudo isso já era uma forma deles ir praticando aquilo que Adonai já ensinou nos seus regulamentos. Eu espero que você tenha entendido alguma coisa daquilo que a gente falou aqui. Desejo que você tenha uma ótima semana. Que Adonai te abençoe grandemente. Um grande abraço. Shalom, shalom. Bênção das crianças. Para os meninos. Que Hashem o faça como Efraim e Menashe. Para as meninas. Que Hashem o faça como Sará, Rivka, Raquel e Leá. Que Adonai te abençoe e te guarde. Faça Adonai resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Adonai tenha misericórdia de ti e bondade e põe em ti a sua paz. Assim seja.